Olá, pessoal. Boa noite. Esperar a galera chegar. Vamos dar início a mais uma live aqui no canal Arqueologia com a Érica. Vamos dar continuidade. Opa, Lindy entrou. Vou adicionar a Lindy. Vamos dar continuidade ao tema dos apócrifos. Tentar só adicionar aqui a Lindy. Ai, deixa eu tentar adicionar ela. Não tô conseguindo. Nossa. Lindy, tô tentando te adicionar, mas não tá dando certo, não sei por quê. Acho que a câmera tá ok, tá tudo ok. Não sei por que eu tô clicando em cima, mas não tá indo. Eu vou sair, pessoal, e vou entrar novamente para ver se eu consigo tá adicionando aqui a Lindy. Deixa eu ver, deixa eu clicar aqui. Agora deu certo. Permite, Lindy. Vamos ver se dá certo, pessoal. Olha aí, acho que deu certo. Ai, Agora tá escuro. tá escuro? Tá. Então, aqui daquele jeito assim, meio escuro, deixa eu ver. Não tô te vendo, mas espera aí que vai dar certo. Cadê o Diogo? O Diogo vai aparecer também? Vai vir falar com a gente? A Diego vai participar também. Você tá me ouvindo? Eu estou. Tá me vendo? Tá conseguindo me ver? Perfeitamente. Nossa, então inverteu. Agora, dessa vez, eu não te vejo. Deixa eu tentar ver se é a câmera, mas eu acho que. Não, não é a câmera. É, tá ligada a câmera, tá tudo ok. Infelizmente, pessoal, acontece, né, ao vivo, as lives no Instagram totalmente assim, no improviso mesmo. E eu tô tentando aqui ao máximo ver se dá, mas eu não tô te vendo, mas o importante é que as pessoas estejam vendo as duas. Se estiverem, se alguém no chat, o pessoal ainda tá chegando, se alguém puder informar, dizer se tá vendo nós duas, né? Tem algumas pessoas. Arqueologia Bíblica, é o Diogo. Deixa eu colocar ele aqui na live. Não sei por que tá dando esses probleminhas. Eu tô clicando no nome. Nossa. Tô tentando colocar ele na live, mas não tô conseguindo. Lindy, você ainda tá na live? Ou caiu? Eu não tô te vendo mais também. Boa noite, pessoal. Desculpa os probleminhas técnicos. Deixa eu ver. Não tô conseguindo adicionar vocês. Ah, entrar ao vivo. Pronto. Consegui com o Diogo. E a Lindy, o que foi que. Olá, Diogo. Ah, agora Boa eu tô te noite. vendo. Pronto, a Lindy saiu e entrou novamente. Deixa eu colocar ela. Boa noite. É porque o Bom, Instagram. hoje minha internet eu acho que é pra tá boa. Pronto, tá bem legal a internet, tá? Dá pra te ver bem direitinho. Deixa eu colocar aqui a Lindy. É porque, assim, ao vivo, pessoal, é desse jeito. E no Instagram, nossa. Pronto, enviei o convite pra Lindy. Aguardar ela entrar. O tema vai ser bem interessante. A gente vai dar continuidade aos estudos dos apócrifos. E olha aí a Lindy, ela entrou. Mas Eu continua sem estou. estar me vendo. Eu estou. A mim, ao Diego, ou ao Diogo.
Diogo, não estou vendo. Aqui, para mim, está escuro. Diogo não está. Uma tarja preta. Nossa, Pra mim também tá você. para mim também tá a Lindy, totalmente não dá para ver. Mas enfim, vamos ver se as pessoas estão vendo a gente, o pessoal que já está assistindo. Se vocês puderem colocar se os três estão aparecendo para vocês, porque isso é o mais importante. E assim, vamos dar continuidade ao tema do estudo dos apócrifos com a Lindy e o Diogo, né? A Lindy que vem estudando e pesquisando já há bastante tempo com relação à verdadeira história de Jesus, quem foi Jesus. E quem não Isso. assistiu a parte um é interessante assistir, porque tem muitas informações lá. A gente vai dar continuidade aqui. Hoje a gente vai falar mais com relação à questão da Maria Madalena, o que é que esses evangelhos, esses textos apócrifos, nos falam, nos trazem sobre ela, seu relacionamento com Jesus, com os apóstolos, a verdadeira simbologia de tudo isso, o gnosticismo, porque são textos gnósticos. Então, a gente vai dar continuidade a esse tema, que com certeza vai se prolongar por muitas outras lives, porque é muito extenso e pouco abordado. Eu percebo que esse estudo, essa leitura dos livros apócrifos é muito pouco abordada. É uma coisa assim que poucos realmente se dedicam a essa pesquisa, a essa leitura, e eu admiro muito a Lindy por estar nessa jornada, dessa investigação que ela vem fazendo dentro da arqueologia bíblica. Lindy, você Obrigada. está por aí? Tá por aí, né? É porque eu não tô te vendo, aí fica tão estranho, mas tá tudo certo. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui no chat, se está vendo nós. Pessoal, se vocês puderem colocando no chat, se vocês estão vindo a gente, né? Os três, o ideal é que os três, eu acredito que sim, estejam aparecendo para vocês, tá bom? E, Lindy, vamos dar continuidade ao tema e vamos iniciar. O Diogo trouxe umas perguntas, não foi isso, Diogo? Sim. Pronto. Aí a gente fica É, revezando e perguntando. Eu elaborei algumas perguntas dentro dessa temática, muito interessante as perguntas e vai responder muita coisa. E vamos começar, Lindy, assim, eu queria entender um pouco, que a gente acabou não falando muito na vez passada, sobre essa questão de como foram encontrados, né, esses documentos apócrifos. Como, assim, a parte mais arqueológica, como esses documentos vieram à tona. E aí eu Sim, queria que você comentasse um pouco sobre isso para a gente. sim, essa parte é muito importante, né? Então vamos lá. Boa noite a todos. Noite. Obrigado por boa noite. ter assistindo. E perdão se sair aí um barulhinho aí do meu celular, que eu esqueci de silenciar tudo, gente. Me perdoa. Não Bom, se então, preocupe. ok. Então foram encontrados em 1947, né? Próximo à cidade de Nag Hammadi, né? Ou Hammadi, seja, Sim. por pastores. Eu não me recordo agora se foi um ou dois pastores. Foi um pastor, e se eu não me engano, o nome dele é Mohammed Ali Saman. Samnan, acho que algo assim. Mohammed Ali Saman. Ele encontrou, eles estavam procurando. Como é que eu posso dizer? Me fugiu agora. Como é que eu posso dizer? É, não é, é tipo. Você lembra, Lindy, o que é que eles estavam procurando na região, nas cavernas? Então, pelo que a história diz, eles estavam pastoreando ali, né? Estavam Sim, pastoreando. E aí, de repente, eles começaram a vir uma estrutura e começou a jogar pedra, né? Eles procuravam, além deles pastorear, eles ainda procuravam algumas vestígios de algo na caverna, né? Coisas sim, né? E aí eles começaram a jogar pedra nessa estrutura e estava oca. E aí foi onde eles encontraram esses jarros, né, de barro, que encontrou sim, esses pergaminhos dentro dos vasos. exatamente. Eu li que eles estavam procurando adubo, se eu não me engano, uma das coisas que eles estavam procurando no local era tipo adubo, que seria justamente proveniente
de fezes de cabra, se eu não me engano. É isso mesmo. E aí eles começaram, era uma região bem montanhosa ali no sul do Egito, né? E aí eles começaram a entrar nas cavernas, né? Para procurar isso e acabaram encontrando esse jarro grande, né? Esse grande vaso com todos esses textos dentro, né? Esses textos que foram chamados de códices, né? Que é tipo uma espécie de livro primitivo. É um livro encadernado, né? Com capa de couro e as páginas de papiro. Então, assim, bem interessante, né? E demorou muito para que realmente esses documentos chegassem às mãos das autoridades competentes, né? Teve uma jornada. Esse pastor que você citou, que ele, quando ele encontrou esse documento, ele levou para a casa dele, né, todos esses códices, né, acho que foram 13 códices, 13 desses livros primitivos, e aí ele levou para a casa dele, chegando lá, diz que a sogra dele tirou algumas páginas desses documentos e utilizou para acender a lareira. Quer dizer, olha aí o absurdo. Então, pois é, fica imaginando quanto documento, quanto material foi perdido. Ou seja, ele está incompleto, porque muito foi perdido nessa jornada, e até chegar realmente nas mãos de arqueólogos, de historiadores, e aí, de fato, verificassem do que se tratava. Ele foi trocado, se eu não me engano, você pode me complementar, acho que ele foi trocado no mercado por alimento. Teria sido isso também? Isso, isso. Foi trocado por alimento, né? Porque a família era muito Sim, pobre. Só para exatamente. você ter uma noção, a sogra não sabia nem do que se tratava, né? Achava que era Exatamente. comum, normal. Então, era uma família completamente simples, humilde, né? Era É, papéis velhos. Então, vou aproveitar esses papéis e queimar, né? Para acender o fogo. Ai, que dó! exatamente. Muita dá pena isso, porque assim, imagina o que foi perdido. Se esses Nossa, textos já são de grande importância, já nos revelam, foram textos que foram escondidos no século IV e foram redescobertos no século XX, não é isso, Lindy? E assim, 1947, né, que você falou. Então, assim, eles passaram o quê? 1.500 anos, mais ou menos, ou um pouco mais do que isso, um pouco. escondidos, ocultos, né? Escondidos, por quê? Escondidos por quê? Porque havia um motivo. É um motivo de realmente esconder os fatos que estão registrados nestes textos apócrifos. Lindy, e você sabe, assim, esses textos que foram encontrados nesses códices, haviam textos relacionados ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, esses apócrifos? Do livro canônico da Bíblia do Almeida, você diz? Esses apócrifos que foram encontrados, eles eram divididos, esses textos, em também Antigo Testamento e Novo Testamento? Ah, sim. Tem, não é bem, né? Eles não dividiram bem assim, mas encontramos assim livros que fala sobre a Gênese, né? Apócrifos de Gênese, e depois logo vem os livros que falam logo mais para frente da vida de Jesus e um desenrolar que a gente sabe que, através da Bíblia canônica, que aqueles ali são os livros do Novo Testamento, né? Tem Sim. também. Porque eu li que era mais ou menos assim, foi possível contabilizar 113 desses livros, né? E eles dividiram, 52 estavam em relação ao Antigo Testamento, né? E 61 estavam relacionados ao Novo Testamento. Então havia uma quantidade de textos maior entre esses apócrifos relacionados ao Novo Testamento e que não fazem parte dessa Bíblia que a gente conhece, né? Eles foram ocultados. Você Sim, entendi. confere essa informação? Pode dizer. Sim, confere, confere. E daí, na época de Constantino, né? Na época de todo aquele Paranauê ali do Império Romano, quando eles escolheram os livros que eles iam colocar na Bíblia canônica, né? Sim, Então, escolheram uns e os outros eles deixaram de lado, porque aqueles outros eram para ser queimado, né? exatamente.
São livros. escondidos, ocultos, eram para ter sido queimados, mas os monges lá nessa região de Nag Hammadi tem até as ruínas de um antigo mosteiro. E esses monges, né, logo lá, bem no início, né, século IV, depois de Cristo, quando foi realmente pedido que eles desaparecessem com esses textos, eles não tiveram coragem de destruir. Eles preferiram guardar, deixar oculto, no caso, provavelmente nessa caverna, onde ele foi encontrado. Para ter ideia, pessoal, essa região que a gente se refere, Nag Hammadi, é sul do Egito. Fica ali 100 quilômetros de Luxor, que é bastante conhecido, né, de muita gente. Então, é mais ou menos isso. É ali na região do sul do Egito, do Alto Egito. Porque o Baixo Egito é a região norte. Como era dividido antigo, foi um período que eles ficaram divididos nessas regiões, o Baixo Egito e o Alto Egito. O Alto Egito é mais a região sul. Só para explicar mais ou menos assim geograficamente, porque aqui no Instagram a gente não tem como colocar slides. Se É, tivesse, seria muito legal, porque a gente colocaria o mapa da região. Eu fui estudar um mapa da região, né? Então, assim, para entender de fato onde tudo isso foi encontrado, né? E assim, você quer comentar algo mais, Lindy, com relação a esses documentos apócrifos, essa questão da descoberta deles? acredito que já foi bem explicadinho. Já foi bem. Aí, com relação à língua que eles estão escritos, né? A língua copta. A língua copta é uma língua egípcia, com caracteres gregos, né, e demóticos. Então, eles demoraram muitos anos para traduzir esses textos, e ainda hoje eles não são tão bem explorados e utilizados, como eu falei logo no início, em estudos e pesquisas. Deveriam ser mais bem estudados, mas infelizmente, né, não são. Então, eles são textos que foram enterrados no século IV e redescobertos já no século XX, né? Ali por volta. Eu li 1945, mas você já leu 1947, né? Então foi descoberto mais ou menos por volta desse período, ok? Então pronto, Lindy. Então vamos dar. Agora que a gente explicou mais ou menos a natureza arqueológica, como foram descobertos, vamos dar início à questão da Maria Madalena, né? O que é que esses textos falam dela? Então, assim, o que esses textos revelam com relação a Maria Madalena? Se você puder citar alguns, acho que tem o evangelho dela própria, né, entre os apócrifos. Se você puder comentar, fazer uma explanação sobre isso para a gente. Tem o livro dela, né? Que é, inclusive é um livro muito pequenininho. Sim, História, quando esse livro foi encontrado, aliás, esse pergaminho foi encontrado, então ele tinha várias, digamos, já estava deteriorado, né? Então várias partes dele não conseguiram ler, né? Não conseguiram traduzir porque não tinha muito estava oculto, né? isso. Então eles pegaram essas partes, as partes que davam para ler, né? E colocaram na história, né? E aí, algo impressionante, interessante que eu li, que é no texto dela mesmo, ela contando a parte em que ela tem um encontro com Jesus e tudo lá e tal, né? Ela Sim. andou, ela foi discípulo dele, né? E aí entra aquela questão de quem era Maria Madalena, né? E você lê, você Exatamente. começa a pesquisar e nota que ela era apenas um discípulo dele. Ela era a que mais aprendia. Ela a história conta que pelo andar ali, como diz, ou pelo andar da carruagem, ela era mais dedicada, né? Então ela se dedicava mais ao que Jesus oferecia para ela. Ela degustava aqueles ensinamentos dele. Então ela foi aprendendo, 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 e ela ficou sendo a preferida dele. Então, pela gnose, que é o cristianismo primitivo daquela época, eles tinham um ritual. Quando você iniciava nesse ensinamento, então você era beijado na face.
ou na testa, que agora não falha a memória. E quando você estava no meio daquele ensinamento, você era beijado na face, isso, na testa, quando você iniciava. No rosto, quando você estava no meio do ensinamento. E quando você estava já apto, dentro daquele ensinamento, já estava expert no assunto, né? Iniciado tá, e tudo. Eu sou expert, estou sabendo tudo, eu já estou quase chegando no estado de Sofia, né? Aí era beijado na boca. Tanto que João, ele fala que, no apócrifo de João, ele dizia assim, nós nos beijávamos constantemente, que era um cumprimento deles ali, né? Então, o que acontece? Essa parte é que as pessoas que leem, os pesquisadores, eles acreditavam que ela era casada com ele. Sim. Né? Até tem um comentário aqui, Lindy, que eu acho que eu não estou vendo aqui o nome dele, acho que é do Luiz, onde ele diz, mas Pedro, ele diz, né, mestre, por que não nos beija como beija ela, se somos todos discípulos? Então, havia algo, assim, um diferencial. Sim, havia. Era o beijo na testa, o beijo na face e o beijo na boca. Quando você era beijado constantemente na boca, aquilo significaria que você estava bem, aprendendo bem, você já estava bem iniciado naquilo. Você estava já apto para, né? Do jeito que Jesus queria. Estava dentro do ensinamento. Então, seria tipo um ritual gnóstico? Um ritual gnóstico primitivo. Cristianismo primitivo. Exatamente. Era um ritual. Era para diferenciar o que estava chegando agora, o que estava no meio do ensinamento e o que já estava finalizado, que já estava apto. Legal. Interessante. Sim, muito interessante. E essa questão de, por exemplo, já ouvi muito falar, onde Jesus falava que queria, Diogo, caso você queira fazer alguma colocação, colocar alguma pergunta, pode colocar, tá bom? Eu vou... Na verdade, Pode dizer. eu ia dizer que, na verdade, isso é uma simbologia de um outro significado. Por exemplo, um beijo não tem o significado de uma forma conjugal. Então, para eles, no caso, era um outro significado. Ah, entendi. É isso? Era algo ritualístico, né? Não Sim, eu ia necessariamente entrar também. não necessariamente que tivesse um relacionamento, que fosse casado, namorados, não tinha nada disso. Sim, Era uma espécie de ritual entre eles, né? sim. Ah, Eu queria entendi. citar também que eu li que Maria Madalena estava grávida quando foi crucificado. Ah. Que ela estava grávida quando ele foi crucificado. Sim. E o que é que você tem para falar disso, Lindy, a respeito disso? O que é que você enxerga nessa afirmação? Então, o que eu posso analisar é que dentro dos textos apócrifos tem Maria Madalena, tem Maria Mãe de Jesus, Marta, que é a irmã dele, irmã de Lázaro, e as outras Marias também, que são irmã dele. Então, o que acontece? Essas Marias são a simbologia de Sofia, né? Então, antes de falar sobre a pergunta do Diogo, eu queria entrar no tema do casamento, onde para poder chegar até lá, no casamento onde os pesquisadores dizem, tem uma parte em que ele fala do casamento, né? Marido e mulher, usaram, tal, tal. Aí que eles acreditam que Maria Madalena era esposa de Jesus, mas não, ele está falando de um casamento entre a carne e o espírito. E o espírito. Ele fala da junção da carne e do espírito. Então ele usa o casamento para poder facilitar para os apóstolos. Tanto que para a gente poder analisar que eles não tinham nenhum relacionamento íntimo, que André e
João e André, ai, agora me fugiu a memória. Mas André e um outro apóstolo, eles perguntaram assim, eles falaram assim para Maria: quando você estava só com Jesus, o que de importante ele falou para você? Porque ele amava mais você do que a nós. O que, que ele disse para você? Que ele não falou para nós. Então, ela foi explicar o que é que ele passou. Tal. No final, quando ela deixou ali eles, levantou para ir embora, daí Pedro, André, disse assim: eu não acredito que Jesus tenha falado tudo isso para uma mulher. Eu não acredito que Jesus tenha falado isso para você. Porque nós que somos mais chegados a ele, por que, que ele não falou para nós? Pedro também falou: opa, peraí. Não, Jesus não falou isso para Maria. Maria é uma mulher. Maria é uma mulher. Não é um homem? Era para nós que ele deveria ter falado. Para nós. Então aí a história fala que ela ficou assim, sabe, triste e se lamentando, e falou: ô Pedro, ô meus irmãos, vocês acham que eu iria mentir para vocês acerca disso? E falar de tanta sabedoria, né? Aí os outros apóstolos falam: poxa vida, não é assim, né? Jesus, ela tinha mais conhecimento, ela sabia mais, né? Então, o que Ela eu pude. aprendia mais, ela buscava mais conhecimento, tinha aquela avidez em aprender e aprendia mais do que os outros. Era Então, como Pode continuar, Liz. perdão. Pode O que, continuar. o que eu pude compreender, então, é que se eles fossem, se Jesus e Maria Madalena tivessem uma intimidade, se eles fossem marido e mulher, os dois apóstolos iriam acreditar nela, porque os dois viviam juntos. Tinha uma vida marital junto, né? Estavam ali os dois, era marido e mulher. Então, eles poderiam fazer qualquer coisa, qualquer assunto junto, né? Então, isso Exatamente. que não, eles não tinham uma vida junto, de marido e mulher. Porque, no caso, os dois jamais iriam dizer: ah, mas para você, vai falar justo para você? Não, de jeito nenhum. Eles iam dizer: bom, ele é marido dela, ela é mulher dele, então, com certeza, os dois tiveram essa conversa, né? Porque eles são íntimos. E parecia Então, haver um certo ciúme, né, com relação a ela, aos apóstolos, com relação à forma como Jesus tratava Maria Madalena. tinha muitos ciúmes, tanto mais de Pedro, né? Pedro chegava a ser agressivo e machista com ela na história, né? Chegou ao ponto de não querer ela no meio ali. Aí chegou aonde Jesus disse assim: então vamos transformar ela em um homem, É isso. né? Vamos transformar ela num homem, então. E aí o que, que era transformar ela num homem? Dar conhecimento para ela, né? Se ela degustasse daquilo, se ela pegasse todos aqueles ensinamentos e colocasse aqui, ela viraria um homem, né? Ele quis dizer na linguagem, já que eles eram machistas, e na linguagem daquela época também, né? Então acabou transformando ela em um homem, né? Para poder ela ficar junto com eles ali sem ter aquela implicância, né? E isso teria a ver com o sobrenome dela, com relação Madalena, Magdala, essa questão de transformar num homem. Segundo os historiadores, sim, porque era antigamente os homens tinham sobrenome, porque era basicamente tudo igual: José, José, Bastião, Bastião, Bastião. Então, o que eles faziam? Eles colocavam sobrenome, um codinome ali, que era aonde a pessoa morava, né? Vamos supor, o José que morava no Rio de Janeiro, ele ia ser o José Rio de Janeiro, né? E Madalena, ela morava em Magdala. Então ficou Maria Madalena, Magdala, Magdalena, né? E
Também foi fizeram a transformação de nome, né? Exatamente. Maria Madalena, mas o nome dela não era Madalena, era Maria mesmo, né? E assim, com relação o que é que você acha dessa simbologia toda? O que é que Maria Madalena representou, no caso, para a gnose, para o gnosticismo? Foi apenas um símbolo, a questão da Sofia, da sabedoria? Você acredita que ela existiu de fato? Qual seria a representação dela dentro do gnosticismo? Maria Madalena não existiu. Ela é uma simbologia da Sofia, Da Sofia. Tanto que tem uma parte do apócrifo de Gênesis, que fala de Sofia. Então, fala tudo ali sobre ela, quando ela gerou uma criança sozinha. E saiu um monstro, tal, que é o monstro da ignorância, né? O monstro da ignorância. Então, ela foi muito castigada por isso, por ela ter gerado esse filho sozinha, sem a permissão do esposo. Então, ela se tornou também uma meretriz, né? Ela se tornou uma meretriz e ela tem as lamentações dela, tudo, se lamentou, e ela precisava gerar um filho perfeito. Sim. No caso, você se refere a Sofia, no caso? Sofia. Certo. Descrição sendo descrita pelo apócrifo de Gênesis. Isso. Ótimo. Então, ela representa, a Maria Madalena, ela representa a Sofia. Nessa parte do sofrimento, né? Que gerou esse filho e tal, e acabou que ela foi, digamos ali, como que castigada, né? Ela foi castigada, ela foi chamada de meretriz, né? Tanto que essa Maria Madalena, que é da história, ela acaba sendo uma mulher que tinha 7 demônios, né? E aí Jesus expulsou esses 7 demônios dela. Ela era uma mulher atormentada. Sofia também era uma mulher atormentada, né? Então, há tipo uma correlação, né, simbológica entre as duas. Exatamente, né? Tanto que Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus também, ela era uma Sofia também, né? Que ela gerou a perfeição, que é Jesus, né? Que é aquele caso lá que eu disse na live anterior, Demiurgo mais Sofia é igual a sabedoria, não, é igual a perfeição, que é Jesus. Certo. Então, a dualidade, né? Sempre os opostos. Os dois se uniram. A oposição para gerar a realidade, para gerar a singularidade. Eu lembrei um pouco da questão de Lúcifer, quando se vai explicar realmente a questão do verdadeiro significado dele. Eu até falei na live anterior, na parte 1, né, dessa live, e assim, é exatamente isso, a dualidade, as duas polaridades, né, se unindo para gerar uma terceira realidade, uma dupla oposição para gerar uma terceira realidade, materializar essa realidade, né? E dessa forma experienciar. É interessante, só uma correlação que eu fiz com essa questão do Lúcifer, que muitos ainda não entendem de fato, né? Exatamente. É impressionante e interessante o modo em que o gnosticismo eles nos mostra, nos coloca na mesa essa simbologia, né? Que o demiurgo é a roupagem corpórea nossa, que é o mal, né? E aí entra a Sofia, que era a sabedoria, que ela já estava praticamente quase no pleroma, né? E aí se uniram, né? E ela necessitava muito de ter esse filho para poder ter o perdão.
Ela precisava do perdão, então ela necessitava muito ter esse filho perfeito, né? Então ela se uniu a Demiurgo e geraram essa perfeição que é o Jesus, que também é uma simbologia, né? E Que e uma hora... que poderia estar relacionado ao mesmo Lúcifer. O que é que você acha disso? Não, não estaria relacionado a Não. ele. Não, já é outro, digamos que é outra simbologia. Certo. Ok. E com relação, assim, eu acho que você até já comentou um pouco sobre isso, essa relação dos apóstolos, né, com a Maria Madalena. Como que eles haviam? Eu sei que você já falou do ciúme, dessa questão de que eles questionavam a Jesus por conta dessa diferença de tratamento entre eles. Então, assim, há algo mais com relação a isso? Não fala muito, viu, Érica, sobre o relacionamento deles. Era de atritos, né? Que eles não Sim, aceitavam ela de jeito nenhum, até que teve um momento em que eles aceitaram quando é, Jesus acabou dizendo lá, olha, então vamos transformar ele em um homem, né? sim, Aí meio que entraram em um acordo, mas só que quando ele morreu, né, que ela foi passar os ensinamentos, eles, opa, peraí, não, né? Mas aí você vê que teve outros apóstolos que botaram ali panos quentes. Não, espera aí. Jesus também ensinou ela também é um discípulo, ela sabe muito mais que nós, então a gente vai ter que aceitar ela. sim. Aí eu acredito que dali para frente eles se acertaram ali, né? E essas informações todas sobre Maria Madalena se referem a qual texto apócrifo? Está no livro dela mesmo, que é o Apócrifo de Maria Madalena. O apócrifo de Maria Madalena. Um Apócrifo de Maria Madalena. Tem Pedro também, Apócrifo de Pedro, E né? o apócrifo de Tomé, Lindy, você chegou a ver algo que se estaria relacionado a isso? Eu vi o Apócrifo de Tomé meio assim por cima, meio uma lida assim, eu não achei tanta coisa, porque eu estava num estudo específico, né? Então, não, no primeiro momento, eu não encontrei nada ali que desse para algo interessante, mas acredito eu que quando eu estiver em outra pesquisa, eu vou encontrar mais coisas ali, aliás, vou encontrar coisas que realmente são interessantes. Certo. Então, Não me o que você conclui com relação a Maria Madalena, que foi uma simbologia de Sofia, e de fato não houve essa questão de casamento, de que ela gerou um filho de Jesus, não há nada com relação a isso. não há. Não teve casamento, ela não foi mulher de Jesus, ela era uma simbologia. Ela Um era discípulo. digamos que ela era ali uma mulher que Sofia, que estava à procura de perdão. Então, ela estava aprendendo de novo para poder receber o perdão divino, para ela ser de novo a mãe da sabedoria, né? A mãe da perfeição, aliás. A sabedoria é a mãe da perfeição novamente. Enquanto ela não tivesse esse perdão, ela não reconhecesse, ela não voltasse, digamos aqui, em carne, né? Que ela estava em demiurgo, né? Roupagem corpórea. Então, ela teve que aprender, ela teve que passar por tudo aquilo de novo, aqueles ensinamentos, e chegar naquele, naquele estado em que agora sim, agora eu sou a mãe da perfeição. Então, é isso Exatamente. que o cristianismo primitivo está mostrando para gente, né? Interessante. Diogo, quer fazer suas perguntas?
Sobre Maria Madalena, eu queria saber, teve um tempo que ela estava sendo associada como uma mulher impura e atormentada. O porquê disso? Sim, então, voltando lá, quando ela ainda era Sofia, foi porque ela gerou um bebê, né, por nome de ignorância. Ela gerou sozinha. Ela gerou só esse bebê. Ela tinha que ter a junção do esposo. Ela tinha que, o esposo, olha, eu quero gerar um filho, vamos gerar um filho. Ela não fez isso. Aí o que ela fez? Ela gerou sozinha. Porque os apócrifos contam que esses personagens, eles eram andrógenos, né? Então, eles eram tanto homem quanto mulher, né? Eles geravam filhos ali. E só que Sofia, ela tinha um esposo. Então, se ela fosse gerar, ela tinha que pedir permissão para ele. Então, ela não pediu permissão. Por isso que ela ficou impura. Quando gerou aquele filho, e aquele filho saiu deformado, horrível, né? E aí ela começou a entrar em pânico, e aí ela foi punida. Ela foi punida, e aí é onde fala que ela ficou impura. E ela precisava do perdão. Isso E está aí em qual apócrifo, Lindy? esse está no Apócrifos de Gênesis. De Gênesis. Então, há essa associação, como você já falou, né, da Sofia com a Maria Madalena. E aí, esse período, isso que o Diogo perguntou, esse período que a Maria Madalena passou, considerada impura, está relacionado a essa, é como se fosse uma mitologia, né? Exato. O que eu vejo, assim, essa questão da Sofia com o Demiurgo e tal, é como se fosse contando uma mitologia. É basicamente uma mitologia, é isso mesmo. Uma mitologia da criação. Uma mitologia da criação, dos sentimentos. Ignorância, sabedoria, perfeição, tudo isso aí simbolizou ali nesses personagens. Jesus, Maria e tal, tá tudo ali. Muito interessante. Mais alguma pergunta, Diogo? Que eu já fiz as minhas. Olha, nesse meio de Maria Madalena, eu acredito que não, mas, né, teria outras coisas sobre o próprio Jesus, Pode perguntar. né? Assim, eu queria saber qual o significado do sangue do Cristo, né, de Cristo, e o porquê que Jesus, né, teve a lavagem dos pés, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Qual o significado, o real significado? Então, o sangue de Cristo significa o quê? Vou dizer lá da crucificação, para ficar mais fácil para explicar. Quando ele foi crucificado, então surgiu a história de que ele enfiaram uma lança nele, correu sangue, né? Ele precisava disso. Ele veio aqui em uma roupagem corpórea e ele conta no apócrifo dele, apócrifo de Jesus. Ele Tem um apócrifo dele também. tem. Daí ele precisava se livrar dessa roupagem para poder entrar como se diz, na iluminação, né? Na purificação. Então, o sangue dele, para hoje, né? O sangue de Jesus hoje, significa a pureza. É você se limpando de tudo que é ruim que está ali dentro de você. Tanto que tem o ritual, né, do cristianismo de hoje, que é o pão e o suco de uva, ou o vinho simbolizando ou o sangue dele. Então, o sangue é a pureza e a carne, quando você está comendo a carne dele, você está se limpando ali também, porque a carne é a palavra, né? A palavra. Você está apto para levar a palavra dele. Você está puro, né? Você pode ali pregar a palavra dele, você pode fazer tudo o que ele fazia, né? Como você estivesse recebendo ali digamos, o poder dele. Mas para isso, divino.
Um dom divino. Exatamente. E o sangue significa a limpeza de tudo. E a carne, a palavra. Então, E de a outra certa forma, isso tudo está descrito nos apócrifos, é isso? está no apócrifo de João. De João. E Engraçado, Jo- é como essas descrições todas ritualísticas, é como se realmente fosse uma seita também, uma outra seita, não é isso? É Não, uma não seita. muda nada, é uma religião, de fato, continua com aquela mesma intenção religiosa de seita, porque essa questão do dom divino, por exemplo, eu sei que a gente pensa parecido, o dom divino, por exemplo, ele não vem de um poder superior. O dom divino, ele vem daqui, das nossas mentes. Nós somos co-criadores, estamos co-criando a todo momento. Nós somos deuses também em ação, em evolução, em processo de ascensão, iluminação. Então, assim, o que que essa simbologia toda, Lindy, ela é gnóstica? Essa simbologia toda gnóstica. É do gnosticismo, do cristianismo primitivo. Primitivo, como você já falou. Isso. Entendi. Né? E realmente é isso mesmo. Eu também tenho essa mesma, né, esse mesmo pensamento. Nós somos co-criadores, nós somos deuses em aprendizado, né? E é igual você disse mesmo, né? A gente tem aquele um quê de Jesus, né? Tanto que ele próprio disse, vós sois deuses. Sim. Então, E e até hoje, boa parte da humanidade ainda não compreendeu a importância e o significado disso, né? sim, que olha, se a humanidade hoje, se esse gnosticismo primitivo, esse cristianismo primitivo, tivesse dado continuidade, se não tivessem se perdido ele por aí, né? Se tivesse chego até nós, não existia igreja. Não existia igreja, né? Agora, voltando de novo, a outra pergunta do Sim, Diogo, do lava-pés, né? Do lava-pés. Era uma simbologia de simples humildade. Ele quis dizer, olha, eu sou o mestre, eu sou o todo-poderoso, né? Então, eu sou humilde. Eu vou lavar os pés de vocês, vocês são meus discípulos, né? E eu quero que vocês sejam também humildes. Não é porque vocês têm o poder, o poder todo, que vocês curam, vocês expulsam demônios, vocês são os tais que vocês vão olhar de cima para baixo, né? Mas vocês vão ser simples e humildes como eu. Foi uma simbologia também ali. exatamente. E mais alguma pergunta, Diogo? Na verdade não. Aí sobre ser humilde na lavagem dos pés, também pode significar uma purificação, por exemplo? Ele, Não deve ser, né, Diogo? Uma purificação do egoísmo, né? Eu sou tal, né? Do ego inflado, né? É uma purificação também. Mas, Lindy, apesar de os apócrifos falarem várias informações com relação à vida de Jesus, com relação a essa questão da pregação dos apóstolos, da Maria Madalena, tudo isso eles falam, relatam de uma forma simbólica, para ser interpretado de uma forma simbólica e não necessariamente como personagens que existiram, não é isso? Olha, os apócrifos, eles relatam, você pode ver diferentes, né? Tem um momento em que é relacionado a um símbolo. Tem momentos que, se você não tiver lendo ali, tiver bem, digamos, prestando muita atenção, você vai criar um personagem. Aí você se perde em outro livro, que naquele livro, daquele outro personagem, ali está a simbologia. Aí você diz, mas espera, mas eu acabei de ler lá, naquele lá, que estava escrito que era um personagem, existiu. Sim. Não, mas não estou entendendo. Então, há umas divergências ali.
Uma hora é um personagem, outra hora vai ser uma simbologia. Então, você tem que estar ali atento, fazer anotações, para você poder chegar a um contexto da realidade, né? Então, o que eu pude notar é que tem ali livros que já foram, teve alguma obra do Império Romano, Sim. né? Então, eles entraram ali e mexeram na história, dando vida a simbologias. Colocaram como se fossem personagens mesmo, né? Deu vida ao personagem. Criando o Messias, né? Criando essa questão messiânica em torno do personagem Jesus. Exatamente. Exatamente. Pois é. E falar em Messias, pessoal, na próxima, na continuação, que vai ter uma continuação, porque a gente dividiu os temas direitinho. E na próxima, na próxima live, você pretende falar mais assim sobre algum apócrifo em específico, algum assunto específico, essa questão messiânica? Vamos dizer, vamos falar mais dessa questão messiânica, né? Que eu acho um pouco Sim. importante. E como foi criado esse Messias, né? Isso, Pelo Império Romano, né? Pelos Flavianos, ali a família de César, não é isso? exatamente. E É legal. aí o porquê de criarem esse Messias, o que de fato significa essa segunda vinda do Jesus, se já houve, né? Então, assim, é bem interessante. Eu até citei na live, na parte um, né, dessa live sobre os apócrifos, sobre esses livros, falando sobre um livro também chamado O Messias de César. E na próxima live a gente vai estar adentrando mais nesse tema. E falando em Messias, tem outro livro aqui que eu gostaria de mostrar a vocês, não sei se vai dar para ver. É o livro 1666. É esse aqui, pessoal. Não sei se dá para ver bem, é uma capa bem estranha. 1666, falando em Messias, esse livro, ele vai falar também de um outro Messias, essa Esse questão livro, messiânica. E eu até estava conversando antes da live com a Lindy sobre esse livro. E esse livro é um Messias judeu, do judaísmo. Então, em 1666, surgiu esse cara, Sabbatai Zev, ou Sabbatai Zev. Eu sempre tenho dúvida na pronúncia do nome dele. Sabbatai Zev. Então, ele foi um cara que se autoproclamou um Messias no judaísmo. E ele achava que, através de sofrimento, se conseguiria chegar à divindade, através de atos, também outros atos terríveis. A questão como é que eu posso dizer? Essa questão de utilizar rituais com orgias e várias outras coisas terríveis. Então, assim, é um livro que eu recomendo também. Eu sempre gosto de indicar livros, e esse é um deles. Eu até já falei sobre ele aqui no canal Arqueologia com Érica. De vez em quando eu estou indicando livros. E vocês podem ver nos stories, nos históricos dos stories de leituras, que tem várias indicações de livros. E um dos livros é esse. É bem interessante para se entender muitas questões, inclusive dentro do próprio judaísmo. E aí esse cara surgiu se utilizando-se de de um misticismo, né, e de um esoterismo, e se colocando como Messias, fazendo toda a situação acontecer ao redor dele para que as pessoas o vissem como um Messias, de fato. Então, assim, é bem interessante, né? E aí ele deturpa várias simbologias, ele deturpa a questão sexual, a questão de relacionamentos, tudo isso. Ele inverte vários valores e as pessoas encararam como Messias. Para ter ideia, como isso é grave, como essa questão é muito grave, porque a humanidade sempre esperando o Salvador, a vinda de um Salvador, para que ele possa nos salvar, sendo que a salvação depende de nós mesmos. A salvação se dá através de conhecimento, consciência, elevar essa consciência a novos níveis vibracionais, e a partir daí se dá
essa salvação e não ficar dependendo de um Salvador, porque de um Messias, porque parece que ao longo da história tivemos alguns. Então, sempre essa questão, vai vir. Hoje a gente vê muito isso dentro da ufologia. E eu percebo, vejo colegas ufólogos que, infelizmente, eles estão meio que se perdendo com relação a essa temática. A ufologia vem perdendo essa seriedade, porque vem entrando num campo que eu costumo chamar de ufolatria. E aí é onde as pessoas começam a endeusar seres supostamente extraterrestres, e aí vem, eles vão vir, vão nos salvar, e aí vem toda aquela questão messiânica de novo, de vir um salvador, de esperar por um salvador, sendo que depende de você a salvação, de cada um de nós. Então, é mais ou menos isso, né? E esses livros, O Messias de César, esse 1666, na próxima live eu vou ver se eu trago algo mais sobre ele também, e para a gente poder comentar aqui. E a Lindy também vai trazer mais informações sobre essa questão messiânica, de como transformaram esse personagem, né, o Jesus, nesse Messias. Por que que foi feito isso? O objetivo real, aplacar uma situação política que estava havendo na época, o intuito real, a manipulação por trás disso. E que a gente vê até hoje o Império Romano dominando ali a questão do Vaticano. Apenas eles incorporaram essa questão da religião, é a forma deles manterem o domínio. Eles continuam no domínio através, principalmente, dessas religiões, do cristianismo em si, que vem sendo utilizado para isso, né? Para manipular e para manter ali o controle sobre a humanidade. Controle que eles já vêm lá do passado, né? Então é mais ou menos isso. Quer comentar algo, Lindy? Então, eu estou ouvindo você dizer aí, estou lembrando que do Satanael. Ah, Satanael, isso, Satanael que foi lá no Jardim do Éden e se envolveu lá com o casal, Eva e Adão. Daqui a pouco eles estavam em uma orgia, os três, e ainda ofereceram aquela orgia para Deus, né? Ou seja, parece-me que eles se basearam em Satanael, que era Satã, né? Tiraram, Satanás, Satã, não é isso? ficou Satã, tirou o nome dele porque ele traiu o Jesus, né? Que era, na época, era o Criador. Então ele traiu o Criador, e aí o Criador tirou o nome dele, deixou pela metade. Então, a partir de hoje, você vai ser chamado pela humanidade, pelos meus filhos de Satã. Então, ficou Satã. E parece-me que mais ou menos se basearam nele quando se trata da orgia, né? Sim. Essa deturpação, né, ritualística. E assim, por exemplo, falando em 666, o que é que você pensa dessa simbologia 666? Que muitos atribuem a algo muito ruim, eles acabam atribuindo, aí mistura essa questão de Satã, de Lúcifer, e aí o 666 é como se fosse algo terrível, algo ruim, que na verdade não é, a gente sabe que foi mais um símbolo que foi deturpado ao longo da história. E aí as pessoas continuam com esse pensamento porque ressoam com isso, com essa realidade, com essa questão religiosa, e aí acabam acatando essa informação de forma deturpada. O que é que você acha disso, Lindy? Então, pelo cristianismo, eles esperam essa besta, até hoje, né? A besta que subiu do mar, que vai ter uma simbologia, ou ela vai querer que você tenha uma marca na testa, ou no braço, ela vai te dar uma marca. É a besta que subiu do mar. Mas, na realidade, o 666 é o símbolo da polaridade. Somos nós. Eu costumo brincar que se existe, então, alguma besta, a besta é nós. É a humanidade. Lembrando que nós podemos ser o céu e o inferno.
né? Sim, Isso está dentro de nós, dentro de nós, da né? forma como vibramos. Exatamente, Exato. exatamente. E fora Nós, que o número 6 ele está relacionado à criação. O 6 ele está relacionado à matemática do Toros, através dessa matemática do Toros, ao surgimento da singularidade, de uma terceira manifestação, de uma terceira realidade, através da singularidade, um mundo material, onde experienciamos. Então, o 6 ele está relacionado, quimicamente falando, o 6 tem a ver com carbono, o átomo de carbono que tem 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. Então, meia, meia, meia. E o carbono é essencial para a nossa existência, para a existência de tudo que a gente tem aqui no planeta. Então, assim, para você ver como foi distorcido tudo isso. O próprio 6 ele apresenta, assim, o número 6 uma frequência de agregação, é a frequência do amor. E aí eles deturparam, assim como deturparam várias outras simbologias, eles deturparam essa também. E aí você vê 666, nossa, aí você já atribui a algo assim, demoníaco, a algo muito ruim, não é isso? sim, virou um arquétipo, né? Um arquétipo igual o arquétipo do diabo, o arquétipo de Lúcifer, né? É um arquétipo. Quando você fala meia, 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 Exatamente. você até treme. Se ela for cristão, ela até treme, né? Igual na questão de Lúcifer. Falou em Lúcifer, a pessoa até não me fala esse nome, pelo amor de Deus, diz esse nome. Infelizmente, as pessoas, quando desconhecem fatos da verdadeira história, do que houve, das deturpações, que Lúcifer foi outra simbologia, um outro arquétipo deturpado. Então, isso é bem complicado. E já chegaram com, pessoas já vieram me perguntar coisas absurdas. Ah, se Lúcifer ele está relacionado ao Satã, que na verdade Satã seria Saturno, o planeta Saturno, até o próprio planeta em si, deturparam todo o estudo, toda a simbologia, colocando como se fosse se referindo a Satã, Satanás, e que Lúcifer habitaria os anéis de Saturno, umas coisas tão absurdas, gente, que não vale nem a pena comentar muito aqui, porque é algo totalmente fora, zero discernimento. Infelizmente, né, a Lindy conhece o estudo do universo elétrico. Algumas pessoas já conhecem, que eu venho comentando bastante, inclusive aqui no canal, tem muitos estudos sobre isso que eu publico, tanto no feed como nos stories. Então, foi um período em que Saturno reinou nos céus, no Polo Norte. Então, já escrevi sobre isso para a revista Enigmas. Falar nisso, sigam lá, pessoal, o Instagram da revista Enigmas. E logo mais vai estar vindo uma outra matéria, onde eu vou adentrar mais na questão do universo elétrico, porque nessa matéria anterior, da edição número 20, eu falei mais sobre essa questão do mito Saturno, do planeta Saturno em si. Só que essa teoria, ela não mexe só com Saturno, ela está relacionada a vários orbes, vários outros orbes, 5 orbes principais. Então, daí a gente tem, a partir de uma configuração celeste totalmente diferente do que a gente tem hoje desses orbes, segundo essa teoria, que envolve a física do plasma, tivemos diversos fenômenos nos céus, e a partir daí surgiram várias simbologias retratadas nas pinturas rupestres ao redor do mundo, na arte rupestre, né, na mitologia ao redor do mundo de várias civilizações. Então, assim, tem tudo a ver com a verdadeira história da humanidade. Então, Saturno ocupou, realmente é considerado como o Sol primitivo, o Sol primordial, o primeiro Sol. Então, assim, a partir daí, várias simbologias surgiram, várias mitologias, há várias eras, a era de ouro da humanidade, que vivem querendo retornar para esse período, para essa era de ouro, reproduzir tudo isso, porque de certa forma virou uma questão muito ritualística. Eu falo sobre isso na matéria que eu escrevi, e assim também numa live que eu fiz no canal do professor André Arepie. Pessoal, quem não viu, é interessante ver porque eu conto essa história. E teve um período que Saturno, ele gerou, assim como ele produziu uma era de ouro magnífica, maravilhosa, né, onde a humanidade alcançou o seu auge em vários aspectos, ele também
teve um momento que ele gerou um caos, um terror. E foi a partir desse terror que as pessoas geraram a questão do mito de Satã, Saturno, Satã, né? Ou seja, deturparam a história do planeta, que não tem nada a ver com essa questão do mal, né? Não tem nada a ver. E aí misturaram tudo isso, fenômenos que ocorreram no passado, astronômicos, e aí colocaram essa ideia de Satã, porque realmente teve um período onde ele gerou um caos, um terror nos céus. Ele gerou um grande cataclismo, diversas mudanças que finalizaram essa era de ouro para adentrar já na era seguinte, que foi a era de prata, da prata. A era da prata é onde vieram os sacerdotes, sangues azuis, enfim. Eu já expliquei bem direitinho essa história inclusive, aqui no canal tem algumas referências a isso, livros que eu cito também, porque não é um achismo, é baseado em muita pesquisa, assim como a pesquisa da Linde, que está baseada nos livros apócrifos, naquele livro também, Linde. Qual o nome daquele livro do George Mead, né, que seria o braço direito que foi o braço direito da Blavatsky, da teosofia, não é isso? O Mid, Sim, secretário dela. sim, pois é, exatamente. Inclusive, Lindy, com relação, voltando aos apócrifos, que eu acabei saindo um pouco para falar dessa história de Satã, né, porque eu tive que entrar um pouco em Saturno para poder explicar um pouco a situação. Mas o George Mead, né, isso é o nome dele, até você mostrou o livro dele na live passada, indicou para o pessoal, né, você falou ali rapidamente, depois vamos explanar melhor esse livro, Sim, trazer as ideias que você já leu, né? Eu não li ainda esse livro, mas a Lindy já leu, ela indicou na live passada, na parte um, e esse cara foi o braço direito da Blavatsky, ele tinha até uma revista de nome Lúcifer, não é isso? E eu fiquei sabendo que ele se correspondia muito com Carl Jung, aquele psicanalista austríaco, se eu não me engano, E ele que foi aluno do Freud, né? E ele se correspondia muito com o Carl Jung. Inclusive, um desses códices apócrifos, o Códice 1, há relatos de que ele chegou às mãos do Jung, através da fundação dele. Então, ele conseguiu acesso a esse Códice número 1, se eu não me engano. E daí ele tinha muito interesse no gnosticismo também. Jung, ele tinha um interesse grande nessa parte gnóstica, né? E acabava adentrando um pouco na teosofia, se correspondia com o Mid, né? E assim, o que mais que a gente pode dizer sobre isso? Ele acabou desenvolvendo uma obra também gnóstica, né? Dentro do gnosticismo, acho que uns 2 livros, eu não estou lembrada aqui o nome, mas na próxima live eu posso trazer esses livros do Jung. E daí, tudo isso através desse apócrifo do Códice 1, né? Não sei se você já sabia disso. Eu fui pesquisar, ler um pouco e acabei descobrindo. Eu achei bem interessante. não, eu não tinha chego ainda nessa informação. Mas é aí que então se misturou ali, ó, teosofia com o gnosticismo, né? Exatamente. Legal isso aí, interessante. Porque além dos apócrifos em si, que são textos gnósticos, né? E daí há um momento em que ocorre essa mescla com ensinamentos da teosofia, não é isso? Exatamente, né? Tinha a teosofia, daqui a pouco veio, aliás, era o cristianismo primitivo. Sim, Cristianismo primitivo, teosofia e gnosticismo. E dentro desses daí também tinha o hermetismo, valentianismo, que mais? Tinha mais alguns na época, né? E aí fez aquela junção, né? Teve aquelas vertentes. E dessa aí, sim, infelizmente, surgiu o cristianismo atual, que foi lá aquele cristianismo do Império Romano, lá onde eles deturparam um claro. ensinamento maravilhoso. Sim, deturparam esse conhecimento gnóstico, né, mais gnóstico, esconderam esses evangelhos, né, que hoje são considerados apócrifos,
E eu vejo, Lindy, assim, que Lindy e Diogo, que é pouco estudado esses, são, assim, não se vê muito falando sobre esses textos apócrifos. O que é que vocês acham? Eu respondo, Diogo. Bom, Os dois, pode não, cada um eu dar ia sua só opinião. complementar, eu ia complementar. É bom ele não ser muito estudado assim para nós, porque a gente consegue se aprofundar mais para estar passando mais para pessoas que não conhecem. Exatamente. Mas o que eu acho, assim, que muitas pessoas falam dessa temática, mas não se aprofundam. E nessas informações, por exemplo, a Lindy vem trazendo essas informações e, assim, muitas pessoas não sabem, não fazem ideia, né? E aí vão falar sobre esse tema, muitos vão falar de história bíblica, por exemplo, arqueologia bíblica, e Sim. sem de fato conhecer esses textos. O que é que você acha, Lindy? Então, é aquela questão, né, de que é o livro mais conhecido, que quando se trata em Bíblia, né, a mais Sim. conhecida que temos é a do Almeida, do João Ferreira de Almeida, que são os canônicos, né, os que foram Sim, canonizados pela Igreja Católica, e que hoje a gente tem ela como, né, referência. E exatamente. esses livros apócrifos, geralmente eles não têm assim uma, não valem nada, digamos. Eles Como eu li a respeito, são considerados livros que não possuem inspiração divina. Quer dizer, o e que eles falam é isso. Não, esses livros apócrifos, eles estão separados, eles foram escondidos, foram excluídos, ocultados. Por quê? Porque eles não são de inspiração divina. Por que será? é como se fossem livros que estão ali para deturpar a. Exatamente. Só que, infelizmente, como a pessoa não tem, muitas pessoas não têm conhecimento, eles não sabem que os apócrifos eles a Bíblia. Eles A verdadeira Bíblia, o são. verdadeiro Antigo Testamento, o verdadeiro Novo Testamento, não é isso? Exato. Por quê? Porque a Bíblia canônica ela tem ramificações dos apócrifos. Aí tem pedaços, tem livros de Tiago, por exemplo, né? E livro de João, que não foi colocado nessa Bíblia canônica do Almeida, né? Que faz parte da Bíblia inteira, né? Então as pessoas não entendem isso. E às vezes, quando você quer entrar nesse assunto, muitas vezes eu, né, que sou um pouco cética, então, geralmente pessoas cristãs, elas querem, né, falar, comentar, viu, por quê, né? E aí quando você fala, não, não é bem a Bíblia. A Bíblia é completa mesmo, a verdadeira são os apócrifos. Elas não aceitam. Sim. Não, de jeito nenhum. 113 livros, né? 113 103, livros. pois Dentro, 52 relacionados ao Antigo Testamento e 61 relacionados ao Novo Testamento. Então, pois são é, muitos livros para você excluir, né? sim. E aí Inclusive, pode continuar, Lídia. E aí não entendem, né? E nós temos que também entender isso. Quando eu falo nós, em geral, que o cristianismo é o gnosticismo. Então não tem como jogar aquilo ali fora, porque se você está jogando os apócrifos fora, você está jogando o ensinamento do seu Deus, do seu Jesus no lixo, né? Exatamente. É por isso que fica uma coisa que separou, né? Ele separou. Agora entrou, nós estamos vivendo a era do cristianismo atual, que não tem nada a ver com os ensinamentos do Cristo, né? Mas tem a ver com o ensinamento do Império Romano, né? Você vê que é Exatamente. Foi muita, feito, foi feito de uma forma para transformar o Jesus no Messias. Essa questão, o Império Romano, ele fez de uma forma para que ficasse claro para as pessoas, não é isso? exata, Só que convém mesmo. exato, o que convém para eles, eles colocaram ali, né? O que não convinham,
Jogou fora. Os ensinamentos melhores que tinha, né? Para você aproveitar, para você Sim. entrar naquilo ali, não tem. Eles tiraram, porque para benefício próprio, né? Se eles colocassem aquilo ali, cadê? Não ia ter igreja, não ia ter dízimo, não ia ter oferta, não ia ter nada. Exatamente. E, E e aí, bom, né? E aí a religião não ia funcionar, de fato, né? funcionar. Não ia E com funcionar. relação, você falou do gnosticismo, eu não sei se eu estou entrando num tema que vai além, a gente pode até falar sobre isso depois, essa questão a visão do gnosticismo sobre o reino. Não sei se você já ouviu falar disso em alguns dos apócrifos que você já pesquisou, que vem pesquisando, sobre essa visão gnóstica do reino. Sim, que sempre tem um rei, tem um. Olha, já li isso aí também no livro, não sei se é exatamente essa pergunta que você está fazendo. Mas existe o rei de Jesus, né? O reino do Jesus. Existe o reino do Jesus e existe o reino de Satanael, né? Que são dois camaradas ali que não se bica, né? Então tem o reino de cada um, Sim. né? O reino de nós somos do reino do Jesus. Nós pertencemos a ele. Nós somos homens feitos pela perfeição. Nós somos dele. Fazemos parte dele. E aqueles, digamos, os gigantes. Os gigantes que comiam ser humano, né? E existiu, segundo a arqueologia, existiu esses gigantes, né? Que inclusive fala que são os nefelins, né? Então, aí o que fala ali na Bíblia, na Apócrifa, que Satanael é desse reino, né? Desse reino dos gigantes, que Seria um eram gigante, seria um gigante. seriam gigantes. Tanto que tem no livro de o livro de João, não. Ai, me fugiu o apócrifo que comenta, fala que Deus é um canibal, né? E Deus Ele seria um canibal. No fala que caso, um Deus gigante também. por isso que ele faz sacrifício humano. Livro É, de André, Atos de André e Atos de André e Matias. pronto, esse seria um apócrifo. Apócrifos de Atos de André e Matias. Conta que Deus é um canibal. E por Nossa, isso que ele faz sacrifício humano. Inclusive, André esteve preso em uma prisão desses gigantes. E sim. aí manda André para lá, viu? Vai lá libertar ele, libertar o seu irmão, porque ele ia ser comido. Ele estava Nossa, engordado, igual leitãozinho, porquinho, bichinho, para ser comido. Aí chegou André, com a ajuda de alguns que ele encontrou, e dos apóstolos dele também, e libertou, fala até a quantidade de pessoas, de homens e mulheres, que eles libertaram dessas prisões, de gigantes, interessante. que é o reino de Deus. Meu Deus. O suposto Deus, né? E inclusive que também está, de certa forma, relacionado ao Deus bíblico, É, descrito na Bíblia, considerado oficial no Antigo Testamento, não é isso? exatamente. Você consegue É, ver essa correlação, porque também ali a gente vê uma imagem de Deus, né? Assim, como é que eu posso dizer? Pouco que exigia certos sacrifícios, né? Um Deus ciumento, né? O que mais, Lindy? então, e aí eu fiquei analisando aquilo ali, falei, puxa, então significa que há o reino também desses gigantes, né? Ainda há esses gigantes, comedores Exatamente. Esse seria um desses reinos, né? Descritos oh, nesses textos apócrifos, né?
Exatamente, o reino de Satanael. E o reino de Jesus? O reino de Jesus diz assim, é bem interessante, viu, Érica? Que fala assim, que o reino dele é o, Menino. é o jardim do Éden, que nós não conseguimos enxergar. Por esses nossos olhos carnais, nós não conseguimos enxergar. É como se ele fosse uma cidade de vidro. Nós não conseguimos enxergar essa cidade. Tá do nosso lado, mas a gente não consegue enxergar. Quando a gente sair, se libertar dessa roupagem, quando a gente se libertar do demiurgo, é que nós vamos ir para lá. Segundo o que comenta, é assim: se nós tivermos dentro do ensinamento gnóstico primitivo, né, o cristianismo primitivo, quando nós chegarmos fora dessa, tiver só na consciência que a gente sai dessa roupagem corpórea, aí nós vamos saber certinho se dirigir para lá, porque vai ter lá os espíritos lá de Satanael, os enviados de Satanael, que ele vai dizer para você: não, vem para esse lado, vem para esse lado, não vai para lá não, aqui está melhor. Aí você vai para aquele lado e você vive de novo, você entra de novo dentro do demiurgo, a nossa Da carne. ilusão. Entra novamente na ilusão, nesse ciclo. Não é isso? Dentro do ciclo. Aí eu acredito que ele quer dizer que você vai nascer de novo na carne. Você vem de novo. Você reencaderna de novo. Exatamente. Reencarna. Vem para o planeta. Você vai ter essa matéria orgânica de novo. Mas se você estiver bem adequado ali, a hora que alguém chegar e falar, você morreu, a pessoa vem, não vamos para esse lado. Você fala, não, eu vou para minha morada, para onde eu saí. Assim está escrito. Eu vou para onde eu saí. Minha Interessante. morada. Aí diz que é lá o reino de Jesus. Ah. Eu Esse jardim. perguntei sobre essa questão do reino, porque, inclusive, na Netflix, eu acho que eu já te indiquei essa série, a gente estava conversando num dos grupos de estudos, eu acho que eu indiquei para todo mundo. Se eu não me engano, o nome é Féria, A Luz Mais Escura, que está na Netflix. Essa série tem um certo exagero na série. Você assistiu, Lindy? Não consegui assistir, Érica. Uma Ah, pena. então depois você assiste e quem sabe na próxima live a gente pode debater mais sobre isso, mas rapidamente falando, tem uma visão muito gnóstica a série. Eu indico essa série pro pessoal, Féria. Tem um certo exagero de alguns pontos. Ela vai mostrar arcontes, né, que a gente já sabe que é uma simbologia também assim bem deturpada, porque os arcontes eles eram os magistrados gregos. E aí teve toda essa questão desse simbolismo deturpado, e a gente vê hoje os arcontes dentro do gnosticismo como algo ruim. E é o que a série vai passar. Ela vai pegar o gnosticismo, vai falar dessa questão de reino, é como uma seita, e aí o tempo inteiro eles falam do reino, o reino, que eles acham que isso tudo é uma ilusão, de certa forma, né? A gente vive nessa matrix, e de certa forma se alimenta dela, alimenta ela também. Então, assim, eles falam que tudo é uma ilusão, e nessa questão de ser uma ilusão, a gente tem que desapegar de tudo. Eu não quero ter nada, eu vou ser feliz. Né? A gente tem que. É mais ou menos isso que essa série tá passando. Que a gente tem que desapegar, que a gente tem que deixar. Isso aqui é só o nosso corpo, não é nada. Deixe fazer o que quiserem com o nosso corpo. Entendeu? Essa seita, ela deturpa muitos desses significados. E é mostrado nessa série Féria, que dá para você assistir e filtrar. Algumas, lógico, vai ter informação boba, mas vai ter informação interessante ali. É uma forma deles deturparem essa visão gnóstica mais ainda, né? Por isso eu achei interessante assistir e pontuar algumas situações vistas lá. Então eu indico, não vou falar muito, porque senão eu vou acabar dando muitos spoilers, pessoal que não viu. E eu indico a vocês dois também, Diogo e Lindy,
para ver essa série, porque eu achei interessante. Vai ter essa questão do demiurgo, que a Lindy falou muito bem aqui na live, né? Explicou essa questão gnóstica nos documentos apócrifos. Eu achei muito interessante. Show, show. Gostei muito. Fiquei muito interessada em ler esses livros também. E, assim, são muitos apócrifos, mas você já leu todos, Lindy? Não li todos os apócrifos ainda. Eu acredito que eu vou encontrar muito mais informações nesses apócrifos. Por- Inclusive, voltando ao assunto que você disse sobre os arcontes. Os arcontes, eles estão nos apócrifos. Olha, Inclusive, são eles que vão estar lá na hora que você morrer, para falar para você, vamos para aquele lado. Então, comece a analisar para você ver. São magistrados, não são? Veja como que o Império Romano, até aí, eles entraram. exatamente. Para Percebe? colocar. Entraram aí também, né? Então, é uma questão ali de muito pesquisa, muito estudo, Simbolismo. para o gnosticismo verdadeiro, que era o primitivo, o bom, que toda a humanidade deveria degustar. Não importa se você tem credo religioso ou não, né? E tem aquele, o gnosticismo deturpado, o cristianismo deturpado, né? Então, tem duas vertentes ali dentro. Se você pesquisar, certo? Acho que é isso, então, que essa série vai mostrar. Essa série Féria eu achei interessante por conta disso. Só que ela vai deturpar realmente muitos conceitos gnósticos ali. Eu, particularmente, eu não sigo credo algum, né? Eu não sigo religiões, nada disso. Eu tenho uma outra visão de Deus, a Érica é ateia. Não, eu apenas tenho uma visão diferente. Conforme eu até falei no começo da live, né? Um dos principais pontos. O poder divino não vem de um ser superior, vem daqui, das nossas mentes, né? Então, como é que eu posso dizer? Muito, muito foi deturpado. Muito. E essa questão da série, você vê tudo isso. Você analisa esses pontos, você vê essa questão de como colocaram o gnosticismo de uma forma muito ruim, como uma seita, literalmente ali. Então, pioraram mais ainda. Eu acho legal a gnose, assim, eu procuro estudar mais essa gnose voltada para o autoconhecimento, para a autoobservação, para a autoanálise, que faz, de certa forma, assim, nos faz evoluir como pessoas, como seres humanos. Então, eu acho interessante esse conhecimento da gnose voltado para o autoconhecimento. Mas, lógico que sem todas essas manipulações, sem essa questão messiânica, sem tudo isso. O que você acha? Exatamente. Pois é. Porque você vê que até os próprios apócrifos, eles têm uns conceitos meio que de seitas, de seita. Algumas coisas que pregam, né? Como se realmente estivesse descrevendo rituais, cultos de uma seita. Isso que eu estou começando a observar, né? A partir desse conhecimento que você tá nos trazendo. Sim, exatamente. Eu estou entrando agora em outra pesquisa de um mago muito conhecido nesse meio, que é Simão, né? Simão. Simão, É. Simão, Ele era um mas mago? ele era um mago, Simão, né? Então, não, estamos dizendo de outro, ele era de outra vertente, Sim. porque tem o Simão, que era Pedro, né? Que era um dos apóstolos, e tem o mago Simão, que ele vem depois da morte do Cristo, do Jesus, né? E ele foi muito deturpado, né? Ele foi muito pisoteado, tanto que Pedro matou ele. Nossa. Ele foi contra tudo que Pedro estava pregando ali, né? Só que nessa ensinamento de Pedro, ele já estava com o ensinamento do Império Romano, que é do cristianismo atual. E esse mago,
Ele estava com um gnosticismo primitivo, que era o cristianismo primitivo. Então, ele fazia magias Interessante. paranormal. Um paranormal que ele torcia garfo, colheres, né? Ele mexia com a sua mente ali. E Pedro viu isso como se fosse um inimigo. E os dois começaram a disputar ali. Não, que isso aí é do diabo e você... Não, você que é do diabo, não. Você é do diabo e eu sou da parte de Jesus. Ah, então tudo bem. Vamos fazer então um negócio. Você vai subir na torre e você vai voar lá. Vamos ver se seu Deus é maior que o meu. Você vai voar naquela torre. Se você cair aqui embaixo, o meu Deus é maior que o seu. E aí foi o que aconteceu. Simão subiu na torre, o mago sobe na torre e se joga de lá. E embaixo, Não, Pedro, meu Deus, faça com que ele caia, mostre o seu poder, ele tem que cair, ele tem que se espatifar, mostre o seu poder. Simão veio de lá, plá, morreu. E Pedro, oh, meu Deus é maior, meu Deus é maior. Era assim. Ou seja, já estava deturpado o cristianismo primitivo ali, né? Foi, exatamente. foi aí que eles começaram já a dar andamento ao cristianismo de hoje e jogaram no lixo o ensinamento bom. Não, não é bom. Ó. Olha só quem é que levava esse ensinamento. O mago. O mago tinha esse ensinamento. Então foi aí que se misturou tudo e desandou com o Império Romano, lógico, né? Sim. Infelizmente. E aí vai chegar nessa parte do Império Romano, da transformação do Messias, né? Da criação desse Messias. E Lindy, com relação, eu não sei se você já leu esse apócrifo, mas eu tenho uma certa curiosidade com relação a ele, e talvez a gente possa falar, abordar mais sobre ele em próximas lives, sobre o de Judas. Érica cortou a sua pergunta, cortou, deu Ah, uma picotada. doutor, nossa, é sobre um apócrifo que eu tenho uma certa curiosidade, não sei se você já chegou nele na sua pesquisa, o apócrifo relacionado a Judas. Teria um evangelho de Judas? Eu li o Judas Iscariote. Pronto, é ele mesmo. Que Não seria um tive muito apócrifo. isso, não tive muito assim, não. Ele só fala um pouco mais de quando ele esteve com Jesus ali e algumas coisas que ele viu, revelações, né? Então eu não me aprofundei mais nesse livro, não. Só dei só quando você olha meio assim, você não encontra muita coisa ali, você passa de largo. Mas Com eu participo. relação a essa parte da crucificação, com relação a parte da traição que ele cometeu, você Foi, viu algo sobre isso? foi justamente por isso que eu comecei a ler. Não tinha nada relacionado a isso. Nada, 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 nada. não. Porque já vi alguns pesquisadores, escritores defenderem essa questão de que, de fato, ele não traiu, enfim, né? Quer dizer que houve realmente uma outra situação, que o próprio Jesus chegou e pediu que ele o delatasse. Eu acredito que eles falam isso, eu também defendia muito essa ideia, né? Porque Jesus conhecia Judas Iscariotes desde quando eles nasceram, eles se conhecem, entre aspas, né? Uhum. E tanto que Jesus, como eu disse na live passada, Judas tinha um problema de comer, aquela doença que a criança come a própria carne, né? Então Judas ele comia os próprios dedinhos ali. E a mãe dele aterrorizada, e não sabia o que fazer. Aí foi quando ela encontra Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, com Jesus, já criança ali, né? Ainda criança. E aí eu não me recordo agora se ela usou a água do banho para lavar Judas ou foi uma fralda, que ela lavou a fralda e estendia a fralda e tal. Aí ela pegou aquela fraldinha e colocou em Judas. E Judas ficou curado naquela mesma hora. E lá na frente, quando eles já estão todos ali juntos, né?
Jesus diz para eles: eu conhecia cada um de vocês, mesmo antes de vocês nascerem. Eu já tinha escolhido vocês, né? E aí vem aquela história que a gente comentou na live passada, do viajante temporal, né, de um ser que alcançou determinados níveis conscienciais e começou a, de certa forma, manipular as realidades paralelas, as linhas temporais. E daí essas várias situações relacionadas a Jesus, né, ao passado, presente, futuro, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Por falar em viajante temporal, Érica, pelo que eu li, ele veio já várias vezes. Pois é. Você disse que ele era o próprio criador, né? O próprio criador Primeiro, primeiro que ele já era o próprio Criador. Segundo que ele era Sete, o filho de Adão e Eva. de Adão e Eva. É. Depois ele veio como. Ah, eu esqueci agora o nome do personagem. E por fim, Jesus. Ou seja, ele sempre esteve aqui. Sim. Por isso que eu associo de fato, um viajante temporal, daí explicaria essa questão das habilidades dele, e poderia estar relacionado, né, um ser que nasceu a partir de um processo artificial, uma engenharia genética, no caso dele tendo existido, e daí ele está relacionado a pessoas de uma humanidade anterior a esta. Como eu Exato. sempre gosto de pontuar isso nas minhas pesquisas. Uma Isso. Não, pessoa de uma humanidade anterior, e aí veio com aquele diferencial, né? Aquela questão de essas habilidades, esse nível de consciência, né? Tudo isso. A questão de manipular essas realidades paralelas, essas linhas temporais. Mais ou menos isso. sim. E aí não dá para esquecer de que ele é uma simbologia da Sim. sabedoria, né? Mais uma simbologia da Sofia, não é isso? Ele é uma criação, o filho de Demiurgo com a Sofia, né? Que é a Sim. perfeição, o filho da perfeição, né? Por isso que Maria engravidou e nasceu a perfeição, né? O Cristo, Jesus, o homem perfeito, né? Exatamente, que você explicou logo, assim, um pouco no início da live, você explicou também sobre isso, a Exatamente. questão do Demiurgo, de Sofia, É, uma visão bem gnóstica mesmo. exatamente. Pronto, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Alguém tem algum, Diogo, você está vendo alguma pergunta no chat? Eu não estou vendo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caso tenha alguma pergunta, ou se você quiser fazer mais perguntas para a Lindy, pontuar alguma coisa. Eu acho que não. Deixar para a próxima live. Pronto, se bem que a gente já falou muito, era para ser 1 hora e já tá o quê? Eu acho que tá com bem mais de 1 hora, né? Então, vamos deixar para a próxima live, a gente vai trazer mais essa questão do Messias, essa questão messiânica, e essa questão da família de César, de Roma, né? E como tudo isso, como foi convertido o Jesus no Messias. É uma parte bem interessante. E aí a Lindy vai trazer também, caso ela encontre mais informações também nos apócrifos, e aí vai trazendo para a gente complementar mais ainda esse tema, tá bom? Exatamente. Quer falar algo, Lindy? Deixar algum Ah, recadinho para o pessoal? eu quero agradecer a todos que participou, né? E que na próxima aula esteja aqui conosco. Quero agradecer Sim. pelo convite, agradecer ao Diogo pela participação, né? E uma boa noite a todos. Eu agradeço vocês dois pela pesquisa maravilhosa, a você, Lindy, por trazer tantos conhecimentos para nós, porque realmente essa parte dos apócrifos eu conheço muito pouco, e eu sei que muitos também não assim, se atentam a pesquisar sobre isso, e é importante, porque daí a gente já compara com outros textos, outras mitologias, e daí vai fazendo todo um apanhado desse conhecimento. Então, eu te agradeço
profundamente por ter aceitado o convite. E vamos para a próxima live. Pessoal, provavelmente daqui a 15 dias. Na próxima quarta não vai ser possível, mas aí daqui a 15 dias, na quarta, geralmente são as quartas. Daí eu já aviso com mais antecedência, porque realmente eu avisei em cima da hora, já para o pessoal se programar, ver a questão do horário. Geralmente ocorrem às 19 horas. E hoje houve um pequeno atraso por minha culpa, acho que 7, 8 minutos. Peço desculpas a todos. E aí, quem não assistiu ou já pegou na metade, volta lá, vai ficar gravada. Daí vocês podem depois assistir tudo, que são informações muito importantes. Eu vou, assim que terminar aqui, vou fazer algumas anotações, porque ficou muita coisa aqui, e já gerar perguntas para a próxima live. Tá bom? Então, agradeço muito o Diogo, a Linde. Sigam eles, pessoal. O Diogo, que é Arqueologia Bíblica, a Linde Barbosinha, que também é escritora. Então, sigam lá. E daqui a 15 dias, na quarta, a gente vai ter outro encontro trazendo mais informações. Tá bom? Então, tchau, tchau. Boa noite a Tchau, tchau. Obrigado. todos. Tchau, Ai, Linde. Boa tchau, noite. boa Tchau, noite. pessoal. E até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau.